Oi, crianças! Estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês. Eu sou a Lolinha, a professora de historinhas. Oi, amiguinhos! Eu também estou muito feliz. Eu sou a Mila. Oi, criançada! Para quem ainda não me conhece, eu sou o Johnny. Que bom estar aqui novamente com vocês. Isso! Estamos todos muito felizes. Hoje eu tenho uma historinha muito legal para contar para vocês. Mas antes, vou falar do nosso Instagram. É só procurar por Turma da Lolinha OFC. Siga o nosso Instagram e também ouça as nossas músicas no Spotify, no Deezer e todas as plataformas digitais. É isso aí, Lolinha. E também não deixe de se inscrever neste canal de YouTube. É verdade. Aqui neste canal de YouTube, você pode assistir outros episódios da nossa turma, a Turma da Lolinha. Hoje eu vou contar uma historinha sobre Davi, o Davi da Bíblia. Aquele que era pastorzinho de ovelhas? Sim, é o mesmo Davi. Imagino que seja sobre Davi e Golias. Com certeza. Nada disso, é o mesmo Davi sim, mas é outra história sobre Davi. Espera que eu já vou contar tudo para vocês. Será daqui a pouquinho. Já vou contar a historinha de hoje. Estou muito curioso. Estou pensando aqui, qual será a historinha sobre Davi que a Lolinha vai contar? Voltamos! Vocês sabiam que Davi, além de tudo, também era músico? Sério? Sim! Já posso imaginar. Já veio o Johnny com a imaginação dele. Davi era baterista. Errou! Então era tecladista? Também errou, Mila. Davi era arpista. Arpista? Ih, igual alpinista. Alpinista é quem escala montanhas, rochas, essas coisas. Arpista, amiguinhos, é quem toca harpa. Harpa cristã? Aquele inário da igreja? Só se for para ficar batendo na harpa cristã, igual se bate em um pandeiro. Vocês dois, vocês dizem cada coisa. A harpa que eu estou falando é um instrumento musical que tem várias cordas. Igual um violão? É, o violão tem várias cordas. São 6 ou até mesmo 12 cordas que eu ouvi falar. A harpa é um instrumento de cordas sim, mas não é igual a um violão. A harpa é um instrumento grande, que tem muitas cordas mesmo, e produz um som muito lindo e divino. Davi, além de ser pastorzinho de ovelhas, tocava numa banda com os amigos dele? Eu
gosto muito de uma banda com vários instrumentos. A Bíblia não diz se Davi tocava numa banda com amigos, mas Davi era um ótimo músico, um ótimo arpista. A Bíblia diz que havia um homem que era rei de Israel. O nome dele era Saul. Saul deixou de ser o rei de Israel, pois fez muitas coisas erradas. Por isso passou a ter vários problemas. Um dos problemas de Saul é que ele não conseguia dormir. Ele ficava perturbado com o espírito mau. Saul ficava assombrado e via coisas que perturbavam a mente dele e não o deixava dormir. Que horror! Será que Saul ficava assistindo filmes de terror? Talvez seja isso. Minha mãe diz que quem fica assistindo filmes de terror ou jogando jogos de monstros no videogame fica assombrado, com a mente perturbada e não consegue dormir direito. Sua mãe está coberta de razão, Juni. Assistir coisas assim e brincar com jogos desse tipo realmente pode deixar a mente perturbada. Mas não era o caso de Saul. Saul desobedeceu a Deus e fez muitas maldades. Então, um espírito mau entrou na mente dele e tirou-lhe a paz e o sono. A Bíblia nos fala no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, do verso 14 ao 23, que Saul ficava atormentado por um espírito ruim e sofria muito. E isso era permitido por Deus, por causa da desobediência de Saul. Toda pessoa desobediente corre sérias consequências. Consequência? Que palavra diferente! Consequência é o que a própria palavra diz. Uma sequência de atos errados que trazem um resultado ruim. Quem é desobediente sempre sofre a consequência dos seus erros. E Saul teve os seus resultados ruins com a sua desobediência. Vivia perturbado e nem conseguia dormir. É por isso que devemos ser obedientes. Mas voltando ao nosso assunto, música é uma coisa muito legal, não é mesmo? Sim! Eu gosto muito de música. Eu também! Eu que o diga, gosto muito de cantar. Eu gosto mesmo é de bateria. E eu de teclado. Ah, que bom! Música é uma arte divina. A música foi criada no céu e faz muito bem para as nossas almas. Quando estamos tristes e desanimados e ouvimos uma música com uma letra que fala do amor de Deus, ou até mesmo apenas uma melodia com um instrumental bem legal, dá uma paz interior. Nossa alma fica até mais leve, chega a flutuar. Saul era um homem muito rico. Ele já havia sido rei de Israel. Deus proibiu Saul de continuar seu reinado por causa da desobediência dele. Os funcionários de Saul, quando viram ele naquela situação, todo atormentado, disseram: "Patrão, se o senhor quiser, podemos chamar alguém que toque harpa. O som de harpa é muito bonito e vai trazer paz para o seu coração." Então Saul falou: "Busquem logo um tocador de harpas para mim." E então um dos funcionários de Saul disse: "Eu conheço um rapaz, filho do senhor Jessé, que sabe tocar harpa muito bem. Ele é muito valente, muito animado. Com certeza vai dar um show." Como eu gostaria de ver uma coisa dessa. Gosto muito de ver um show. Eu também. Eu ia aplaudir de pé. É mesmo, amiguinhos? Eu também. Mas vamos seguindo com a história. Então Saul falou: "Vai depressa chamar esse harpista. Pede para trazer a harpa dele e tocar muitas melodias bonitas para eu ouvir." Os funcionários de Saul pegaram os cavalos e saíram correndo em direção à casa de Davi. Quando chegaram lá, gritaram: "Ô de casa, tem alguém aí?" Então o senhor Jessé chegou na janela e perguntou: "Quem são vocês?" E eles disseram:
O nosso patrão Saul nos pediu para falar com o Senhor, para deixar o seu filho Davi, aquele que é pastorzinho de ovelhas, ir conosco e ficar uns dias por lá, para tocar harpa para ele ouvir. Eu não disse que ele era pastorzinho de ovelhas? A Lolinha falou que era o mesmo Davi. Isso mesmo, mas a história é outra. Hoje é sobre a harpa, amiguinhos. Ah, sim. Então o pai de Davi, o senhor Jessé, pegou um animal e preparou uma bagagem com roupas, calçados, alimentos, toalha de banho, escova de dente. E com certeza levou a harpa também. É claro. Então o senhor Jessé disse para Davi: meu filho, você vai fazer uma viagem. Você vai passar uns dias na casa do senhor Saul, aquele que foi rei de Israel. Então Davi perguntou: o que eu vou fazer lá, meu pai? E seu pai respondeu: você vai principalmente tocar harpa para ele ouvir, mas vai ajudar ele em outras coisas também, no que for preciso. Então Davi tomou um banho, se aprontou todinho e disse: meu pai, estou pronto para a viagem. Davi viajou sozinho? Não, ele foi junto com os funcionários de Saul. Mas se fosse para ir sozinho, não seria nenhum problema para Davi. Eu já ouvi dizer que ele até tacou uma pedrada na testa de um gigante metido a besta. É verdade, Johnny. Mas então, Davi seguiu viagem junto com os funcionários de Saul. Quantos anos Davi tinha nessa época, Lolinha? Nessa época, Davi já não era tão criança. A Bíblia não diz a idade exata dele, mas deveria ter uns 16 anos por aí. Ih, da idade do meu irmão. É mesmo, Johnny? Minha prima fez 15 anos, teve uma festança. Amo uma festa. Que legal! Eu também. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Davi era um jovenzinho muito talentoso. Tocava muito bem uma harpa. Quando saiu da casa de seu pai Jessé, Davi viajou várias horas, montado no lombo do animal que o pai dele preparou para ele. E é claro, levando sua harpa. Chegando na casa de Saul, a Bíblia nos diz que Saul gostou muito de Davi. Achou ele muito inteligente e prestativo. Então Saul chamou Davi e disse: Davi, meu rapaz, quero que você me ajude em muitas coisas. Quero que você fique morando na minha casa por uns tempos e tome conta de muitas coisas para mim. E Davi, não tocou a harpa? Talvez as cordas da harpa tenham arrebentado na viagem. Acalme-se. Davi tocou a harpa sim, mas primeiro ele deve ter tomado um banhozinho para se refrescar da viagem e ficar bem cheiroso. Claro! Lógico. A Bíblia diz no verso 23 de 1 Samuel 16 que todas as vezes que o espírito mau vinha atormentar Saul, Davi tocava a harpa e Saul sentia um grande alívio em sua alma e dormia tranquilo, pois o espírito mau saía dele. E Davi viveu na casa de Saul por muito tempo e ficou conhecido em toda a região como um grande músico arpista. Gostaram da historinha? Muito! Gostei muito de saber que Davi, além de tudo, era músico. Que ele era valente, eu já sabia. Mas que era um músico arpista, isso pra mim foi novidade. Pois é, a história da vida de Davi é muito grandiosa. Davi, acima de tudo, era um homem de Deus e foi até rei de Israel, sabiam? Que legal! Espetacular! Vamos cantar a musiquinha de Davi, o jovem músico? Vamos! Sentem-se para escutar uma história bem legal. Nós vamos contar.
assombrado e não conseguia dormir. Aí chegaram os seus empregados e disseram sobre Davi. E Saul pediu que fossem chamá-lo e que trouxesse sua harpa para tocar, para ele ouvir e acalmar a sua alma. Pim, 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 pim. O Davi tocava a sua harpa assim. Pim, 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 pim. E Davi tocava mais. E então Saul descansava em paz. Sentem-se para escutar uma história bem legal. Nós vamos contar. Existiu um homem chamado Saul que desobedeceu a Deus. E desde então um espírito mau entrou em seu coração. E Saul vivia assombrado e não conseguia dormir. Aí chegaram os seus empregados e disseram sobre Davi. E Saul pediu que fossem chamá-lo e que trouxesse